Ó Deus Pai, Criador dos céus e da terra, mais uma vez me chego a Ti para pedir aquela ajuda, porque eu reconheço que de mim mesmo não sou capaz. Mas quando Teu Santo Espírito habita nos nossos corações, tudo é possível. Falar da Tua palavra, falar do reino eterno. E hoje vamos com mais um assunto que muitos estão imbuídos nisto, que fala do adultério. E hoje, na Tua palavra, vamos aprender mais um pouco o que significa esta palavra e como desviar deste mal que leva o homem à condenação. No nome do Senhor Jesus. Amém. Hoje eu estou a entregar a minha vida para o meu Senhor salvar. Entrei neste santuário para confessar todos os meus pecados, era para me condenar. Mas o sangue de Jesus foi derramado para me purificar. Hoje a minha vida mudou, porque o sangue que Jesus derramou de todos os meus pecados, Ele já limpou. Então consegui ouvir quando Ele me chamou para morar em uma cidade muito bonita que Ele mesmo edificou. Neste santuário sinto a renovação, é a voz do meu Senhor falando em meu coração. Com cântico novo chego a Nova Sião, o Espírito Santo transformando, dando-me consolação. E eu vou me alegrando a cada dia por receber perdão.
bendito seja o nome do Senhor. Então vamos colocar este assunto que foi despertado hoje. É algo que faz sentido a gente saber, ter conhecimento de causa para não sermos traídos muitas das vezes por aquilo que imaginamos que é uma coisa e é outra. Então nós vamos falar a implicação do adultério. O que é um adultério? Então, em primeiro lugar, nós colocamos como a infidelidade conjugal, que é o que é mais notório, mais visto pelo homem, sentido pelo ser humano, no modo geral. Mas, em segundo lugar, tem mais duas coisas que implicam muito também nas nossas vidas espirituais. Porque este adultério também pode ser comparado a um fraudador, uma pessoa que frauda, aquele que tem a intenção de fraudar em alguma coisa. E em terceiro lugar, a falsificação. E então este último sentido, a falsificação, ela pode ser conhecida em vários campos da vida do homem, em várias sociedades, em vidas sociais, em negócio, em compromisso que as pessoas assumem que não honram com a palavra. Tudo isto pode ser adulterado. Sem contar que quando a gente pega algo que tem um valor e ali enfeita um pouco e duplica o valor daquele elemento, também sofreu ali uma adulteração. Agora vamos para Jeremias, que o Senhor vai falar da nação de Israel, e algo que o povo comete, isto é, na vida espiritual, na vida social, que fala de engano. Senhor, porque o adultério ele é um objeto de enganar, de trair o seu semelhante. Então, Jeremias 3, versículo 8, diz o seguinte: E vi quando por causa de tudo isto, por ter cometido adultério, e a rebelde Israel, vamos, Jeremias 3, capítulo 3, verso 8, e vi quando por causa de tudo isto, e por ter cometido adultério, a rebelde Israel, a despedi e lhe dei o seu libelo de divórcio, que a aleivosa Judá, sua irmã, não temeu, mas foi-se e também prostituiu ela mesma. Então nós vemos aqui uma situação totalmente espiritual, que o Senhor enviava profetas para alertar o povo daquilo que era errado, e sempre o Senhor enviava ali mediante aqueles reinos de Israel. Nesse caso aqui foi no governo do rei Osias, se eu não me engano. E
E eles não davam ouvido à voz do Senhor através daqueles profetas que era enviado. Então, no primeiro sentido, nós vemos claramente que aquilo era uma traição, era comparado como se fosse um adultério, uma infidelidade total que o povo israelita tinha para com Deus. Por ter cometido adultério, quer dizer, adulteraram aquilo que era o mandamento de Deus para aquela nação, desobedeceram. E ali sempre, por causa destas desobediências, era imputado alguma correção, porque o desejo do Senhor não era exterminar aquele povo, não era condenar aquele povo, da mesma forma que Deus não deseja condenar o homem. Mas tem recomendações, tem algo para obedecer, e que o povo de Israel e Judá, que era tida ali como uma capital assim de governo para Israel, dali partia as diretrizes do rei, e também estava corrompido da mesma forma. E isto o próprio Deus classifica como: olha, eu vou te dar o documento que você quer, esse libelo de divórcio. É um documento testificando que foi provado que Deus não estava ali agradando daquelas atitudes. E por que nós estamos trazendo lá sobre Israel, não falamos sobre a igreja de hoje? Não, só para dar exemplo que Deus sempre foi o mesmo. Ele nunca mudou o seu ponto de vista. Mesmo lá na lei, ele já cobrava daqueles que fora escolhido para representar o Criador para todas as nações. E agora, por que Deus ele fala que vai dar esse libelo de divórcio? Que a leivosa Judá, sua irmã, não temeu, mas foi-se também prostituída, que também ela se prostituiu, a sua irmã. Não temeu e também prostituiu. Então é como aquela ovelhinha negra da família que tudo que é correto deixa de fazer e vai fazer aquilo que é errado, aquilo que aborrece toda a família. Nós estamos falando aqui da família de Deus, da família que foi comprada. Então, por que isso aconteceu? Mas o desejo de Deus é para que, é só lendo os 2 versículos antes, que nós vamos encontrar que ele faz um apelo para Israel voltar para ele, se arrepender. E isto foi uma exortação, ela é exortada a se arrepender. Então Deus faz um apelo com Israel para se arrepender. Da mesma forma também faz com a igreja de hoje, que está, sabemos que profeticamente ela está imbuída ali naquelas características da igreja de Laodiceia, que é uma igreja orgulhosa, misturada com tudo aquilo que é carnal e dando lugar a esta prostituição que é uma idolatria. Então, o que Israel fazia? Eles iam, como as antigas nações que estavam ocupando, eles iam adorar outros deuses debaixo das árvores, nos montes, e assim por diante, eles aborreciam o desejo de Deus. E Jeremias 13, 27, ele fala da mesma coisa, que eles iriam para os outeiros fazer tudo aquilo que o Senhor Deus, o Criador, não queria que fizesse, porque era traição
A idolatria é como esta prática de prostituição, de traição ao nosso Deus. E Jeremias 23:14 diz o seguinte: mas nos profetas de Jerusalém vejo uma coisa horrenda. Também aqueles que eram enviados, alguns deles se corrompiam, se vendiam, da mesma forma que vendem hoje várias lideranças que estão em frente de denominações grandiosas, que têm fama, e cometem as coisas que não torcem o valor da palavra. Eles alteram as escrituras sagradas, substituindo como revelação. E sabemos que a maioria destas revelações são invenções de homens, e muitos ainda dizem claramente que se não fizer aquilo que ele diz, certos grupos dizem, ele vai ser condenado, vai perder a sua salvação. Mas nós sabemos que é um jogo de interesse. Assim como aqueles profetas se debandaram para o lado errado, vamos repetir de novo, Jeremias 23:14. Mas nos profetas de Jerusalém vejo uma coisa horrenda. Cometem adultérios, também alterava o valor da palavra. Isso por que nós trouxemos porque isso é uma coisa que está frequente também nos dias de hoje. Nós temos, é só examinar as escrituras, enquanto tem muitos líderes aí dizendo que não deve porque letra mata, não, mas toda a revelação que nós precisamos está nas escrituras sagradas. Essa coisa horrenda, cometem adultérios e andam com falsidade e esforça as mãos dos malfeitores para que não se convertam da sua maldade. Eles têm se tornado como Sodoma e os moradores de Gomorra. Vê a classe do povo, o homem, quando se corrompe para o lado do erro, como Deus enxerga eles. É uma obra de abominações que cometem diante de Deus. E isto é algo que nós estamos trazendo, estes alertas, para ver que as pessoas atentam para a verdade da palavra de Deus e se arrependam, porque quando Deus manda avisar isto ao povo de Israel, ele estava fazendo um apelo para ele. Não que Deus precisa de homem, porque Jesus foi bem claro que se Deus, ele pode suscitar das pedras adoradores verdadeiros, mas como ele ama o homem mesmo com todas essas arrogâncias, falha, ele dá tempo para que possam se arrepender. Ainda Jeremias 29:23 diz assim: porquanto fizeram loucura em Israel e cometeram adultério com as mulheres de seus companheiros e anunciaram falsamente em meu nome palavras que eu não mandei dizer. E eu sou testemunha, diz o Senhor. Este verso 23 do capítulo 29 de Jeremias é bem claro. Isto entra de encontro com várias
profetadas que nós estamos ouvindo hoje em cultos, que era para ser dirigido ao nosso Criador, ao nosso Deus, Deus de sempre, o único que nós podemos confiar. E ali inventam profecias mentirosas. Então é bem claro, dizem a dizer palavras que Deus não mandou dizer. É como nós temos dito várias vezes, como saber se aquela profecia é mentirosa? Revelações são mentirosas. Primeiro critério que nós devemos usar, ver se aquilo tem base nas Escrituras Sagradas. E quando nós não encontramos base nas Escrituras Sagradas, nós não desacreditamos e nem acreditamos naquela profecia, só deixa lá para ver se cumpre. Porque se cumpriu é verdadeira, se não cumpriu é mentirosa, é falsa. Então são os dois critérios que nós devemos usar. Primeiramente, confere nas Sagradas Escrituras. E Marcos 10, 11, o próprio Jesus falando, e ele lhe disse: qualquer que deixar a sua mulher e casar com outra mulher, comete adultério. E isso também está em Lucas e outros textos dos evangelhos, porque aí isto é outro tipo de coisas que acontece hoje nos lugares que se diz santo. E tudo isto, nós vemos a falta de amor assolando todos os meios sociais. E por que nós vamos dizer que isto não acontece nos meios que o homem conhece como Igreja de Deus? Também é algo que vai levar o homem à condenação. E hoje estão casando-se, dando-se em casamento, como nos dias de Noé, assim como o próprio Jesus avisou, e um termo deste bem claro é a respeito da infidelidade matrimonial. Também é algo que acontece com muita frequência. E quando é questionado, eles dizem que não tem nada a ver. Então nós precisamos meditar. Mas está muito difícil. Eu concordo que está muito difícil de achar um lugar para congregarmos. Perfeito nós não vamos encontrar. Só vai ser perfeito depois que nós formos transformados em corpos glorificados. Quer depois da ressurreição, ou mesmo depois do arrebatamento que nós estamos aguardando. Agora vamos para Romanos 13, 9, que diz o seguinte: com efeito, não adulterarás, não cometerás com efeito, não adulterarás, não matarás e não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçar, e se há alguma outra mandamento, tudo nesta palavra se resume: amará o teu próximo como a ti mesmo. Então Paulo, aos Romanos, ele repete aquilo que o próprio Jesus, ele falou que um segundo mandamento ele daria, além de amar a Deus sobre todas as coisas, resumindo em poucas palavras,
um mandamento tão idêntico a esse ele daria, que era amar o próximo como a si mesmo. E hoje nós estamos vendo o homem passando por cima disto. E muitas das vezes, outra coisa que nós não colocamos aqui, mas também é uma forma de adultério, é a idolatria. Aí alguém poderia dizer, mas nas igrejas evangélicas não tem idolatria, é o que tem mais. Tem tanta como lá em outras conhecidas congregações do passado. Então não coloca ali uma imagem de madeira, de pedra, de barro, ou de ferro, ou de bronze, o que quer que seja. Tem muitos que idolatram a si próprio. E quando alguém está idolatrando outra coisa, ele está substituindo o lugar de Deus no coração dele. Isto é também conhecido como traição. Ele está fraudando as escrituras sagradas, o mandamento de Deus para nossas vidas. E vamos para o último versículo desta palestra, que é Apocalipse 2:22, que diz assim: eis que porei numa cama, isso aqui é o resultado, é um dos resultados que todo mundo que adultera alguma coisa, não está só, que o adultério, não é só para confirmar, ele não é só a traição, uma infidelidade conjugal. É também quando pega a palavra de Deus e altera a palavra de Deus, isso também é um adultério. Ele está adulterando a palavra da verdade, a palavra de Deus. Está substituindo com pensamento humano, pensamentos próprios. Outros idolatram um cantor, outro um pastor, outro um pedaço de madeira. Não pode aqui porque esse lugar é santo. Uma casa, não. Deus não habita em templo feito por mão de homem. Transforma o coração, limpa o coração para que Deus possa habitar no coração do homem. Então, aqui é a consequência. Eis que porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela, e virá uma grande tribulação, se não se arrepender das suas obras. Então Jesus é bem claro, ele coloca isto avisando quem? Isso é um aviso à igreja, avisando o aviso à igreja para que não cometa esse tipo de coisa. Ele ali, quando o apóstolo João, preso na ilha de Patmos, simplesmente por pregar a palavra da verdade, a palavra de Deus, ele era perseguido. Apocalipse 20, capítulo 2, do versículo 22, está na quarta carta à igreja de Tiatira. Ele deixa esse aviso. Ele não deixou esse aviso para um salão de festas do mundo, ele deixou esse aviso para a igreja. Então as pessoas precisam meditar nisso, porque as escrituras, ela foi escrita para nós que somos hoje, aceitamos o projeto de salvação, o sacrifício de Jesus pelos nossos pecados. Esse aviso é para nós. Então não vamos estar ali com os tipos das igrejas prostitutas, da Babilônia, de Jezabel, tantas coisas que aceitam dentro das congregações que deveriam estar. Então, só voltando lá no início, então, o adultério é cometido quando
na traição conjugal, mas também é cometido quando o homem substitui o lugar de Deus no coração dele e coloca qualquer outra coisa, isto é. E quando também tira o valor da palavra e começa a rasgar a Bíblia, as escrituras sagradas e praticamente lançar no fogo. Então nós devemos estar prestando muita atenção em pregações, prestando atenção, se possível, aquele que estiver liderando uma congregação, pegar uma folha corrida dos passados dele e reparar bem se ele mudou, se ele se converteu ou precisa se converter. Então, isto hoje é a nossa palestra sobre este assunto e vamos agradecendo ao nosso Deus por este privilégio de estarmos imbuídos nesta obra de tanto valor que nós não temos condição de pagar, porque o preço que o Filho de Deus pagou foi muito alto. Ele foi humilhado, foi esbofeteado, foi atravessado com lanças, carregou um madeiro pesado, porque aquilo ali simbolizava os nossos pecados que ele estava carregando, crucificado, morto, sepultado, mas no terceiro dia ele ressuscitou. Então esse que nós estamos servindo e que queremos obedecer. Seu Deus, louvamos o teu nome, te bendizemos pela grandeza da tua palavra, da tua revelação, de tudo que tem colocado em nossos corações para alcançarmos a vida eterna. Então, nosso objetivo é este. Sabemos que não merecemos, somos falhos, mas reconhecemos a tua misericórdia no nome do Senhor Jesus. Amém.